Graça e paz, povo de Deus. Wagner Melo aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. O tema desse devocional é Vencendo a Timidez. O escritor ele traz como base para esse assunto um texto de Êxodo capítulo 4. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? Um grande líder que também tem grandes temores. Porque, irmãos, todas as vezes que nós somos chamados por Deus, não somos chamados para fazer algo que somos capazes de fazer. Porque olhamos para nós e não nos consideramos capazes, o medo se aproxima de cada um de nós. E às vezes uma das manifestações desse medo é potencializar algum comportamento nosso. Por exemplo, a timidez. E como você pode lidar com a sua timidez de uma forma sadia, com o medo de uma forma sadia? Primeiro, sabendo que não existe problema nenhum em você sentir medo, em você ser tímido. O problema começa quando esses sentimentos nos controlam. Ao lado, por exemplo, positivo do medo. É o medo que faz nos ser precavido, é o medo que nos faz sempre estar em um grau seguro de alerta que não vai nos manter em segurança. Uma pessoa, por exemplo, sem medo, ela se expõe a riscos desnecessários. Eu ouvi falar de um atleta de esportes radicais que ele gostava de fazer saltos e passar por fendas de rochas em velocidade acima de 100 km por hora com seu próprio corpo totalmente desprotegido. Não preciso dizer aqui que um dia deu errado e o final foi trágico. Então, se ele sentisse um pouco de medo, ele estaria talvez com a sua vida preservada. Então, não ter medo é um polo, é um lado. Não ter medo, ser tímido demais é um lado desse polo, dessa ponta. O outro estão desse lado aqui, super tímido, super medrosos. Também é perigoso, porque esse pode do lado de cá não ter medo, pode me tirar a vida cedo, e do lado de cá ter medo e ser muito tímido pode paralisar a minha vida. Aqui eu deixo de viver porque eu morri, e aqui eu deixo de viver porque eu tenho medo dos desafios da vida. Aonde está o equilíbrio? Eu venho sempre falando aqui, é o centro. Quando eu casei com a minha esposa, eu vivia num polo e ela vivia em outro, e a nossa relação conseguiu caminhar bem porque ambos caminharam em direção ao centro. Eu não posso atravessar desse lado para cá porque senão eu me anulo, ela não pode atravessar daqui para lá senão ela se anula. E ninguém gosta de viver com uma pessoa anulada. Então ambos caminhamos até o centro e conseguimos manter e crescer numa relação sadia por causa disso. Só que são grandes os desafios. Você reconhecer que é tímido já é o primeiro passo. Eu, irmãos, eu sou uma pessoa super tímida. Quando foi lançada a primeira vez a palavra para mim que Deus iria me usar na pregação, eu até achei engraçado. Eu falei assim, como que vai me usar na pregação? Primeiro, não sei nem falar direito. Vocês devem perceber que de vez em quando eu acabo com o português aqui. Segundo, eu era super tímido, eu tinha a estima baixa. Vivi numa família onde meus avós não tinham muitos recursos para trazer para mim uma qualidade de vida que as outras pessoas, meus outros amigos tinham. Então eu sempre vivi de coisas doadas. Então isso ia gerando em mim alguns complexos de inferioridade que eu tive que trabalhar. Eu precisei decidir superar. Toda vez que eu começo a pregar, eu vou pregar com um gelo na barriga. Todo devocional que eu inicio aqui, eu inicio com um gelo na barriga. E sinceramente me acalmou quando eu ouvi uma frase de um pastor que dizia que todo pregador ele tem que subir com medo. O dia que ele subir confiante demais, ele vai descer envergonhado, porque ele estava confiando em si. Porque nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos ministrando a palavra do Deus vivo. Então eu quero encorajar você, a partir do meu testemunho e do testemunho do próprio escritor aqui, que você vai se sentir inseguro, você vai sentir medo,
Agora, quando é que o medo se torna um problema? Quando o medo se torna uma fobia, ele te controla, ele te impede de viver. Quando é que não ter medo se torna um problema? Quando você se torna uma pessoa inconsequente, você é super ousado, mas às vezes a sua ousadia é estúpida. E aí leva você a entrar em desconforto, até mesmo expor a sua família em ambientes de desconfortos desnecessários. Por isso, não é para você anular a timidez se você é tímido. Você precisa aprender a controlá-la. E Paulo vai dizer que pela imposição de mão sobre a vida de Timóteo, ele diz assim, Deus não te deu espírito de timidez, mas de força, de amor, de prudência. É possível nós buscarmos em Deus ajuda. Isso não significa não fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É ler livros sobre o assunto que te dê dicas de como vencer a sua timidez. É orar a Deus pedindo força. É se colocar conscientemente em zonas de desconforto. Por exemplo, irmãos, eu amo a minha casa. Me deixa em casa com livros, minha esposa e minha filha, e você não vê minha cara na rua. Mas isso vai ser sadio para mim ao longo prazo? Não. Para os planos que Deus tenha em mim, através de mim, as pessoas que Ele pode abençoar através de mim, vai ser sadio eu me permitir viver assim? Não. Porque eu posso até estar satisfeito, mas vou estar incompleto. E tem pessoas que estão confundindo plenitude com satisfação. Eu estou satisfeito assim, mas você está completo? Você está pleno? Você é um ser humano teleio. O que é teleio? Um ser humano completo. A gente só pode ser completo quando nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Como diz o próprio escritor aqui, quem crê em Deus não se limita às coisas pequenas dessa vida. Escreva comigo nos comentários hoje a palavra-chave capacitado, porque Deus nos capacita. Nós também podemos expandir a nossa capacidade. Irmão, se você encontrar vídeos meus, quando eu iniciei na internet, eu nem falava direito. Eu nem abria a boca direito para falar. Com o tempo, com a prática, a gente vai se soltando, ousando um pouco mais. Então, se desafie, se aprimore, se esforce. Veja o que o escritor diz aqui. Talvez hoje você se encontre paralisado ou paralisada nas oportunidades destinadas a você. Todavia, saiba que tendo Deus como Pai, Ele o sustentará e proverá as suas necessidades, mesmo diante da ansiedade e insegurança. Só que você tem que atender a esse chamado. Saia da zona de conforto e confie, porque Deus escolheu você para essa missão. Amém? Compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Se você gosta de devocional e estudo bíblico, eu convido você a inscrever-se aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal Conectados. E eu espero você no próximo vídeo. E eu quero convidar vocês para ver um desses outros vídeos aqui, onde eu trato sobre assuntos extremamente importantes para a sua vida. Eu sou Wagner Mello. Esse foi mais um Café com Deus comentado de hoje, 4 de fevereiro. Um forte abraço.